Olá, o programa da TV CREA Minas desta semana é especial sobre os encontros regionais, políticas públicas e corresponsabilidade social, um trabalho desenvolvido por todo o estado que mapeou as principais demandas de cada região, divididas em 5 eixos temáticos: rodovias, alimentos, urbanicidade, meio ambiente e impacto das chuvas. Vamos aprofundar mais sobre os temas? É agora, fique com a gente. Minas tem a maior malha viária do Brasil, mas o que faz do estado rota de distribuição de produtos e riquezas também traz problemas, como o grande índice de acidentes. Faltam estrutura, melhorias e projetos. O assunto fez parte dos temas levantados durante os encontros regionais promovidos pelo CREA Minas e a Ouvidoria Geral do Estado. Para conhecer melhor este trabalho, preparamos uma edição especial sobre os 5 eixos temáticos destes encontros. E para começar, destaque para o eixo Rodovias Mineiras. Roberto Rangel é motorista e já não se arrisca mais tanto nas estradas. Viagem de caminhão só se for de curta distância. A escolha foi motivada pelas condições das rodovias no país. Mal sinalizada, buraco um em cima do outro. É difícil rodar nessas estradas hoje. Foram 35 anos transportando cargas pelo Brasil. 35 anos esperando as melhorias que não vieram. As estradas têm que ser duplicadas. Entendeu? Não adianta fazer esses remendos paliativos que fazem aí. Você vê, nós estamos no tempo da seca. Imagina quando chegar o tempo de chuva. A buraqueira que vai aparecer para cima aí. Foi pensando em solucionar problemas como o de Roberto Rangel que o CREA Minas, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, criou em 2012 os Encontros Regionais Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social. Eles aconteceram em 12 regiões de Minas e discutiram 5 eixos temáticos: meio ambiente, alimentos, impacto das chuvas, urbanicidade e a situação das rodovias. Com a proposta, agrônomos, engenheiros e técnicos dessas áreas puderam ter um olhar diferenciado, capaz de identificar problemas e possíveis soluções. Maurício Fernandes, coordenador adjunto do Fórum Técnico, responsável pela consolidação das propostas encaminhadas pelos profissionais em cada região. Hoje as nossas rodovias passam inteiros comboios, como se fossem trens, os caminhões e as carretas um atrás do outro, né? Inviabilizando até o transporte de passageiros, qualquer coisa. Então é muito complicado. E para melhorar isso, nós temos que direcionar. Para onde que o Brasil vai crescer? O que ele vai melhorar? Certo? Então tem que fazer essas alternativas. Uma importante contribuição onde a corresponsabilidade aponta problemas e soluções, mas também permite cobrança e participação. O CREA, como toda organização séria, ele está sempre preocupado com melhorar a qualidade de vida da sociedade. Esse é o principal objetivo nosso. Além disso, esse é um mercado de trabalho muito interessante para os profissionais, porque os profissionais da engenharia são aqueles que podem estudar, planejar e programar um planejamento direcionado. E deixar de ser um planejamento político para ser um planejamento mais da engenharia, a causa, o efeito, estudar bastante a fundo os processos e construir um Brasil melhor. Para ampliar a discussão sobre as estradas mineiras, a gente conversou com o engenheiro civil José Adilson de Oliveira. Confira. Hoje você poderia apontar assim, qual o principal problema ou quais os principais problemas que precisam de urgência, que já era para ter sido feito e até agora nada? Os dois mais graves aqui em Minas Gerais que a gente tem observado é o anel rodoviário de Belo Horizonte e a BR-381 descendo aqui para Valadares. Agora, a gente encontra também uma quantidade de problemas que são aquelas articulações das rodovias estaduais e federais com os municípios, com as vias urbanas dos municípios. A gente encontra hoje uma série de estradas que passam por dentro do município, danificam os pavimentos, mas não é porque a estrada foi projetada para estar ali dentro, não. É um município que migrou para lá, é um município que cresceu, foi para cima da estrada. Então hoje o que se observa é invasões de faixa de domínio, implantação de bairros do outro lado da rodovia, sem a mínima preocupação de como é que essa população vai chegar para o lado de lá, implantação de plantas industriais do lado de lá, e só tomam alguma providência, os gestores públicos só correm atrás dos estados ou da União depois que começam a acontecer os acidentes, depois que começa a acontecer mortes nessas travessias, né? Então eles mesmos não cuidam disso, quando na verdade isso tem que ser tratado por toda a sociedade. Principalmente pelos municípios, que ao autorizar a construção de indústrias do outro lado, bairros do outro lado, tem que se preocupar de como
as pessoas vão chegar lá. Hoje você observa, principalmente no sul de Minas ali, uma série de estradas ali com ciclistas transitando para lá, para cá, motociclistas transitando, pessoas a pé na margem da rodovia. Sem um controle de Sem fiscalização, uma segurança, né, adequada. Aí vem os gestores atrás, é o problema do Estado, é o problema da União. Quando, na verdade, nem sempre é. Na verdade, os próprios gestores têm que cuidar disso também. Como é que a minha população, a minha sociedade vai fazer para trabalhar do lado de lá, vai fazer para chegar do lado de lá, como é que os veículos desse lado de cada rodovia vai fazer para atravessar a rodovia. Para a gente encerrar, então, o que você fala então da importância assim, desse encontro, desse papel desse engenheiro que está na região, que conhece de perto, que está sendo chamado pelo CREA, né, a participar, a mostrar o problema e juntos, né, o encontro com tantas pessoas aí que trabalham, no caso do eixo das rodovias, para discutir e levar isso para as autoridades, né, para que alguma coisa seja feita. É importante esse encontro. Na verdade, é fundamental a participação desses profissionais. E eles devem, sim, participar das audiências públicas, dos questionamentos, das discussões nas câmaras municipais, para que os prefeitos, os gestores públicos levem até o governo do Estado, até o governo federal, as reivindicações daquela sociedade, daquelas regiões, né, independentemente do lado político da coisa. Né? Eu acho que a população deve ser tratada com muito mais carinho do que o gestor falando, eu vou conseguir uma passarela, eu vou conseguir um viaduto aqui. Isso é obrigação de todo mundo. Né? Isso já devia ter de vida todo mundo, né? Há bastante tempo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e Minas tem uma grande contribuição neste segmento. Potencial para crescer não falta, mas o setor esbarra em vários problemas, como falta de assistência técnica, transporte e até local de armazenamento. Assuntos discutidos durante os encontros regionais no eixo temático Alimentos. Confira. Há quase 18 anos, Dona Gessi vende produtos agrícolas nesta barraquinha no Padre Eustáquio. A freguesia do bairro já se acostumou a comprar aqui. E o segredo do sucesso é que tudo vem direto da roça. Muito bom, tudo novinho, coisa fresquinha que todo mundo gosta. São coisas finas, coisas boas, bem tratadas, né? Direto da roça é a procedência dos produtos e também o nome do programa da Prefeitura de Belo Horizonte, que dá a garantia de que tudo saiu da horta e veio parar aqui na barraca. Sem passar por atravessadores, a Prefeitura exige ainda uma produção por meio de técnica ecologicamente sustentável e monitora a qualidade do que é comercializado. Essa é uma oportunidade que nós abrimos aos agricultores, né, de sair da sua cidade e vender o seu produto aqui em Belo Horizonte diretamente ao consumidor final. Eu chego aqui 5h15, 5h20, 6 horas já começa a chegar, e aí converso, bato papo, invento minhas coisas, e é bom demais. Foi pensando em discutir aspectos como a qualidade dos alimentos e as técnicas de produção que o CREA Minas, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, elegeu o tema alimentos como um dos 5 eixos temáticos discutidos durante os encontros regionais. Pede-se muito aumento do volume de assistência técnica, melhoria da qualidade de assistência técnica, financiamento apropriado para assistência técnica, uso adequado de agrotóxicos, melhoramento das estradas vicinais, agricultura familiar numa escala muito mais aberta, muito mais ampla e tecnicamente muito mais convincente. Minas Gerais é um dos estados que mais produz alimentos no país e, por isso mesmo, enfrenta grandes problemas que afetam a produção, como a falta de transporte e armazenamento. O impacto disso nos custos também foram discutidos durante os encontros, que contribuíram com propostas para o desenvolvimento de políticas públicas. Toda vez que um conselho regional trabalha em função da sociedade, coloca toda sua expertise, todo o seu talento em prol desta sociedade, a resposta é sempre, no nosso caso, mais alimentos, melhores alimentos, alimentos mais baratos, donas de casa devidamente informada e sociedade mineira melhor alimentada. No próximo bloco, a gente destaca o eixo temático Impacto das Chuvas. Eu volto já.
Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais, escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de Minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Neste período do ano, que engloba primavera e verão, reinam as flores e as festas. Mas além das comemorações, em muitas comunidades, o sentimento de insegurança também é soberano. Afinal, é a temporada das chuvas. E com elas, vêm as enchentes, os deslizamentos de terra, muitos desabrigados e até mortes. Assuntos que foram discutidos no eixo temático Impacto das Chuvas, durante os encontros regionais. O céu escurece e de uma hora para outra, aí vem ela com muita força. É só aproximar o verão para uma ameaça de chuva preocupar moradores e até as autoridades por todo o Brasil. O sistema de drenagem em muitos pontos das cidades não consegue escoar tanta água e o lixo que se acumula na boca de lobo piora ainda mais a situação. Resultado, alagamentos. Em Belo Horizonte, alguns pontos são tão críticos que a prefeitura coloca até placas para alertar os motoristas. Problema também para quem vive em áreas de encosta, onde o risco de deslizamento de terra permanece durante toda a estação chuvosa. Pensando em soluções para os problemas causados neste período, os impactos da chuva viraram temas de discussão durante os encontros regionais. Ter esse mapeamento do estado todo para poder planejar e encaminhar as soluções necessárias. Urbanização intensa, falta de planejamento e a falta de fiscalização nas cidades foram apontadas como as principais causas dos problemas provocados pelas chuvas ao longo de décadas. Com a falta de planejamento urbano ocorre o uso e ocupação irregular do solo e a ocupação em encostas. Isso quase sempre ocasiona tragédias e enchentes e inundações que a gente tem visto aí pelo estado todo. Outro ponto abordado foi a questão da impermeabilização excessiva do solo.
que não deixa as águas pluviais infiltrarem no solo e acabam aumentando o escoamento superficial. Um terceiro ponto é a falta de estrutura das defesas civis municipais. A falta de estrutura faz com que elas não atuem de forma preventiva e acabem trabalhando apenas na consequência depois da tragédia ocorrida. Hoje, as prefeituras têm até 2014 para apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que contempla áreas importantes como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e destinação correta de resíduos sólidos. A implantação destes planos de forma correta pode ser a solução de muitos problemas provocados pelas chuvas, como inundações e deslizamentos de terra. Um bom exemplo de prevenção a acidentes causados pelas chuvas é o Programa Estrutural para a Área de Risco da Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui na Vila Fazendinha, ele foi implantado há 20 anos e vem trazendo mais tranquilidade para todos os moradores. A gente trabalha com duas linhas. Obras efetuadas pelos nossos contratos, que são obras de médio porte, como essa que a gente está vendo aqui. E temos também a linha de atuar com pequenas obras, que abrange 1, 2 moradias, onde a gente faz contenção, drenagem, retaludamento, e isso muitas vezes é feito com assistência técnica da gente, mais a oferta do material e mão de obra dos próprios moradores, o que contribui na conscientização deles para a prevenção e para evitar novas áreas de risco. Com essa obra, o risco dessas casas que estão bem próximas à encosta desabarem será reduzido. Uma segurança para seu Francisco Cursino, que há 25 anos convivia com medo em períodos de chuva forte. A importância dessa obra não atinge somente aos moradores que foram vitimados, mas toda uma comunidade, todo um aglomerado da Serra. Confira agora uma entrevista com o Major Edilan da Defesa Civil de Minas Gerais sobre prevenção e capacitação. Que o poder público municipal possa estar preparado para dar a primeira resposta. Então é o que nós chamamos da feitura do plano de contingência. É o treinamento entre os secretários para que quando acontecer o fato, o prefeito coordenador possa achar cada secretário, cada funcionário da prefeitura, oferecer a melhor resposta e, se o desastre ultrapassar essa capacidade de resposta do município, nós estamos com todos os nossos órgãos estaduais prontos para ajudar o município. Então, a Defesa Civil do Estado, ela recebe essa ligação do prefeito ou da coordenadoria, faz algumas solicitações, nós imediatamente mandamos o material de ajuda humanitária, dependendo da situação, mandamos uma equipe e essa equipe que está lá na região, ela vai coordenar a participação de outros órgãos do Estado, ou seja, um DR, uma CETOP, uma Secretaria do Meio Ambiente, uma Secretaria de Saúde, para se fazer presente no município e ajudar o prefeito a dar essa resposta. Então, é essa ligação que é muito importante. Os municípios, Minas são muitos municípios, né? Todos já têm uma defesa civil montada? Olha, hoje, existe resistência ainda para isso? A pauta está melhorando muito com os prefeitos. Hoje, dos 853 municípios, 713 já tem. É lógico que o ideal seriam todos. Mas o mais importante não é só o município ter uma defesa civil no papel. É um município que tem uma defesa civil e que o prefeito possa vestir o colete da defesa civil no sentido de fazer as ações de prevenção e preparação durante o ano inteiro. E nós temos uma máxima que infelizmente acontece, que às vezes nós temos regiões de Minas que ficam às vezes 3, 4 períodos sem ter uma grande concentração de chuva. Então os prefeitos, as pessoas começam a achar que aquele fato nunca vai acontecer na cidade dele, nunca vai acontecer. E aí, de repente, vamos dizer assim, entre a São Pedro manda tudo para aquela região. E aí a cidade está despreparada. Aconteceu com Teresópolis, Santa Catarina, outros estados, mas que aconteceram coisas que e aconteceu em Minas, né? Também em vários locais. Então é importante que todas as cidades estejam com essa visão de defesa civil, estejam preparados, que as cidades todas irão crescer com a participação desse crescimento com o coordenador. Esse coordenador vai tentar fazer com que esse crescimento não seja para os locais de risco ou risco de deslizamento, ou muito perto de rios e córregos, para que no futuro a gente não tenha muitas casas em área de risco, o que se torna impossível do prefeito tirar todo mundo e colocá-los em outro local. Porque a gente viu na reportagem anterior o trabalho aqui em Belo Horizonte, né, que já vem sendo feito durante o ano de encostas, contenção de encostas, para evitar deslizamentos de terra quando chove muito, né? Já é um trabalho, uma iniciativa que é importante, mas que acontece de forma preventiva, Exatamente. Não é isso? Você
precisa ter um pacífico, e aqui em Belo Horizonte eu não me lembro os números, porque eu sou do estado, já tinham 13, 12 mil pessoas em área de risco, hoje tem menos de 1.000, enfim. São números que mostram essa preocupação de tirar as famílias de área de risco de deslizamento. Muitas vezes, várias cidades, às vezes, não têm condições de tirar todo mundo. Então é importante criar ali um núcleo comunitário de defesa civil e treinar essas pessoas a conviverem, a saber o momento certo de sair. Então, nessa área, é que a gente pede muito para que haja sempre vistorias. E muitas vezes essa vistoria é feita pela Defesa Civil e algum engenheiro. E a gente tem tido um apoio muito grande do CREA, que tem colocado engenheiros, né, nessas cidades ou filiados do CREA para dar esse suporte ao prefeito para fazer esse tipo de ação. Porque muitas vezes a própria pessoa, a própria comunidade faz uma rede de informação e quando começa a piorar a chuva, eles mesmos avisam um ou outro e saem das casas antes de acontecer o mal maior. Então esse é o fato que muitas vezes é importante esse treinamento na própria sede do município. E a gente vê esse trabalho, né, do CREA com o eixo impacto das chuvas, né, que eles discutem, né, em toda Minas Gerais os problemas pontuados em cada local para levar, né, possivelmente depois para o governo de Minas para facilitar até as ações, né? Isso é um trabalho importante, né? É um trabalho importante, é um trabalho que começa no município. Nós temos tido, às vezes, prefeituras que têm uma certa dificuldade desse trabalho, então nós colocamos muito em contato com o CREA no sentido de destacar ou apoiar aquela prefeitura, aquele engenheiro local para fazer algum trabalho mais específico, e isso a gente tem tido boas respostas. O importante é que esse trabalho seja feito antes. E aí com obras que não sejam só paliativas, né? Ou, se não conseguir tirar, é importante que as pessoas saibam que estão em área de risco. Então, e muitas vezes os prefeitos têm essa dificuldade. Eu não vou ficar avisando que esse negócio é área de risco e é ruim para mim. Não, é muito importante saber, e esse trabalho tem que ser feito com antecedência. A dificuldade que nós temos em vários municípios é que, às vezes, o coordenador ele não pensa só em defesa civil. Ele é o secretário de transporte, ele é o secretário de obras, ele é o chefe de gabinete, ele é tudo. Então, a última coisa que ele vai pensar é em defesa civil. Só vai pensar na hora que o desastre acontecer. Né? Então, por isso que a gente tem tentado mudar essa mentalidade nos prefeitos, e a gente nota o seguinte: aquelas prefeituras que realmente fizeram investimentos, colocam pessoas, fazem treinamentos, ele tem feito um bom trabalho preventivo, um excelente trabalho preparativo e, principalmente, tem gastado pouco na resposta, porque a resposta é eficiente, é coordenada. E aí você tem menos desastre, menos danos materiais e, principalmente, com quase nenhum danos humanos. E vocês têm um trabalho de capacitação que acontece, a prefeitura precisando desse apoio, e vocês estão sempre Nós temos né? uma escola de defesa civil, que nós temos o curso básico de defesa civil que dura 3 dias, geralmente nós fazemos em Belo Horizonte, mas nós temos equipes que deslocam para regiões, pegando ali sede de associações micro-regionais, nós chamamos as cidades vizinhas e damos cursos, já como fizemos em todas as regiões do estado, Norte, Vale do Mucuri, Triângulo, Zona da Mata, Sul de Minas, ou seja, nós vamos para um local, fica mais próximo para os prefeitos mandarem os coordenadores, ali eles são treinados e deslocam para as suas cidades. E como é que é o trabalho do voluntário na época das cheias mesmo? É um trabalho importante também. É um trabalho importante, né? Que geralmente nós ensinamos isso para os coordenadores, ele tem que ser um trabalho voluntário local. Nós do estado não temos condições de pegar voluntários e viajarmos com essas pessoas para o município. Então nós sempre mostramos a importância do coordenador ter uma rede de voluntários em todas as áreas. Assistência social, religiosa, pessoas que podem ajudar na hora de um abrigo, na hora de divisão de tarefas, na área de guarda de alguns bens, até mesmo com animais, enfim. Esse trabalho, mas ele precisa ser feito antes. Ou seja, o coordenador precisa buscar esses voluntários, né, ter um sistema de cadastramento, está cadastrado, porque na hora que acontecer ele vai buscar não só os voluntários, mas voluntários que têm alguma coisa a oferecer. Um voluntário, um fazendeiro que tem um trator que possa ajudar, uma pessoa que tem um barco que possa ajudar a tirar as pessoas. Enfim, você conseguindo cadastrar isso tudo, particular, né? Antes, porque na hora é só buscar a pessoa já chega com um material que não tem. Nós tivemos aí as chuvas na Zona da Mata que só conseguia se chegar de moto de trilha. Então chegou-se nessas regiões várias motos e carros de trilha, que carro
Trator não passava, só passava essas motos. Então eles tiveram um trabalho muito importante de levar alimentos, levar insulina, trazer pessoas para serem medicadas. Então esse é um trabalho de articulação que precisa ser feito antes e na hora que acontecer é só buscar e pôr o pessoal para ajudar a coordenadoria. Em 2014, os encontros regionais entraram na segunda fase, que é a de monitoramento. As propostas encaminhadas ao governo do estado, prefeituras, profissionais registrados no CREA e inspetorias estão sendo acompanhadas quanto à implementação e devem pautar ações específicas do CREA Minas, como, por exemplo, a realização de seminários e auxílio técnico. Cada uma das propostas pode ser acompanhada pelo site crea-mg.org.br/encontros regionais. No próximo programa, a gente continua a série especial sobre os eixos temáticos dos encontros regionais. Vamos falar sobre urbanicidade e meio ambiente. Esta edição fica por aqui. Até lá!